Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 3 de julho de 2025. São 5h55 da manhã. E Deus, o que Deus, o que Deus me pediu para realizar? Ele disse, olha, nós devemos, por hora, braço cruzar. Tem uma tempestade tão grande a se aproximar, que é melhor a gente dentro de casa ficar. Santo, naquele dia, o Pai do Divino parecia assim não gostar. Deus é assim. Não, eu tenho que falar. Tem hora, quando a notícia é assim, uma notícia que vai chocar, ele chega assim, calça o chinelo da humildade e me diz assim, olha minha filha, depois da gente tanto caminhar, sem sapato, a gente gastar, e aí mais sapato a gente providenciar, e usa sapato, caminha para aqui. O quê? Sobe, desce, desce, sobe, estica e vai, entra e sai. Mas, se de nada adiantar, filha, o que a gente precisa é colocar o sapato da humildade. E a gente ter que, de fato, dentro de casa ficar, braço cruzar, filha, compreendendo que nem todos estão disponíveis para fazer, quer dizer, para viver. É o verão. Sim, porque diz o ditado popular, o sol está para todos. É verdade. Pois que Deus esteve a me falar, para eu ter a compreensão do ditado popular, o sol está para todos. E aí? Não. Então, tendo esse entendimento, sim, de que o sol está para todos, eu fui subir e descer com Deus. Sim, sobe aqui, sobe lá e acolá, a parábola do semeador. Passar entre os espinhos, entre as pedras. O quê? Sabe como é que é? E a palavra tende a esticar e mostra terreno arenoso, o que? Úmido, sabe como é que é? E tem coisa, o que? Coisa cai, coisa lá, e você vai, pega sapato. Sim, porque agora não é como do tempo antigo, que era uma percatinha, não. Agora tem sapato para tudo. O que? Tem bota coturno. O que? Tem chuteira de 2 turnos. Essas coisas todas. Eu, tendo que vivenciar o tal sol está para todos. Aí fui com Deus falar, dizer, olha Senhor, é verdade. Não, é verdade que o sol está para todos. Mas nem todos se colocam nesta condição de estar para o sol. Compreendo que o Senhor estará a falar para eu, na caverna, o quê? Sendo o dragão, entrar, ficar um tempo lá, para ter a compreensão do fogo que Nabucodonosor mandou atear para ali os servos do Senhor, ele queimar. Um aprendizado tão grande, que Deus estava a me proporcionar com o chinelinho da humildade. O que um dia o Frei Salvador esteve a calçar para nas ruas de Palmeiras estar sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, a ponto dele desejar que a sua ossada lá pudesse ficar. Olha, Frei de Salvador é um sujeito porreta. Como assim? Sim, porque Frei Salvador, ele esteve a me falar, minha filha,
Eu sei como é caminhar pelas ruas daquele lugar. Não é fácil, não. É um tiro e bota de coisa no altar. Muitas vezes com Dona Ana eu costumava falar: Dona Ana, deixe as coisas ali, assim, fica mais fácil para a gente, a igreja, organizar, porque tem que guardar inteira. Mas Dona Ana insistia em essa lição de humildade me dar. Coisa de festa não pode todo dia no altar ficar. Custa caro! Olha, depois que Frei Salvador, sim, isso deve me falar, na lição que Deus esteve ali a me proporcionar, sim, aí como é que é em caverna de dragão ficar. Fiquei assim a imaginar nas coisas boas que a Palmeiras tinha para me dar. Olha, não, eu tenho que reconhecer. Não, olha, aquilo é uma beleza. O lugar porreta de bom para a gente morar. Eu até desejei ficar um ano inteiro em estadia, depois de algum tempo, me ausentar. Mas as coisas tiveram a se complicar que nem sei mesmo se eu teria condições de 2 meses completar. Mas com a lição ali de Frei Salvador, saber mesmo, com Dona Ana, buscar a beleza de você saber a igreja enfeitar. Para todo mundo compreender, a roupa que deveria usar é a festa. É se todo dia a casa estiver do mesmo jeito que todo mundo está acostumado, de repente as pessoas não vão ter nem noção de que roupa usar para a festa do Bom Jesus celebrar. Foi assim que Deus esteve a me falar. Como assim? Sim, depois de eu tanto penar. Sabe como é que é? Sobe aqui, sobe acolá, e parábola de semeador, vai para semeador, vai para Velho Testamento, segue lá, até em profecias, eu estive a entrar, um tal de o livrinho, o anjo, o livrinho, a movimentar, uma coisa tão triste, quer dizer, tão difícil, quer dizer. Aí eu disse, Senhor, como eu não quero em caixão entrar, eu acho bom mesmo o Senhor para lá me enviar. Eu vou gostar. Deus disse, caverna de dragão, não é assim, fácil fazer serão não. Aí eu disse para ele, quando meus filhos eram pequenos, eles gostavam de assistir essa história, sim, da caverna do dragão. Eu agora que compreendi essa ilusão, sim, de que a gente gosta mesmo de fazer serão. O quê? Se é festa de montão, estão fazendo serão. Mas como é para viver o luto da razão, eu vou, sim, com a compreensão de que eu vou poder contar o quê? Com cada um dos ditos irmãos. O quê? Sim, porque sabe como é que é, né? Quando a casa de oração resolveu mudar para a minha casa, para aqui, não, aqui um entendimento de vida me dá. Era um tal do irmão aqui, irmão acolá, era irmão isso, era tanto irmão no lugar, que eu fiquei assim a pensar, meu Deus do céu, se eu resolver uma certidão de nascimento tirar, para da irmandade participar, quantos palitos de fósforo eu vou ter que pegar? Sim, para eu poder na caverna do dragão colocar, era justo. Então, eu fui na fila, sim, do cartório entrar, para eu, Elizabeth Maria,
Ok? Sim, eu fui tirar a certidão de Elizabeth Maria. Aí, eu lá, gente a provocar. Tinha tanta gente no lugar. Olha, fazia volta, 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 que parecia, de fato, aquelas rodinhas sentinela. Para muriçoca, pernilongo, a gente matava. Eu era a última do lugar. Mas quando eu estive lá a chegar, de repente todo mundo virou. O quê? E não é? A, a rodinha aspira, todo mundo virou. Eu passei a ser a primeira. Eu vi o cartório se movimentar. É o quê? Eu passei a desconfiar. Braço passei a cruzar. E fiquei olhando aqui, olhando lá. E aí eu vi pai. O quê? Vem pai chegar, vem pai chegar. Pai chegou. Parecia até não gostar de me ver lá. Chegou assim, devagar. Olhou aqui, olhou acolá. Ah, meu Deus. Mas quando ele enxergou seu Nicanor, o quê? Começou a gritar. Começou a gritar. Ah, Nicanor, meu filho, o que tu faz aí? Quando escutar a voz de pai naquele lugar, seu Nicanor, o quê? Que tinha uma voz. Léo! Oh, Léo! Aí eu disse, vale. Só falta agora Dona Áurea reclamar. Porque um tumulto desse nesse lugar. Olha, eu não vou me responsabilizar. Isso não é de minha responsabilidade. Eu cheguei aqui quieta, quietinha. Mas aí, o quê? O povo da rua da ponte inteirinho que tinha passado para o lado de lá. O quê? Da fila. Da fila começou a se ausentar. O quê? E aí, com o pai a se juntar e conversa e dando notícia de gente, e notícia, e notícia, e notícia. Eu falei, valeu, eu vim aqui tirar uma certidão para ter a compreensão de irmão. E pai com essa história de amigo, o que amiguinho, amigão, o que era tanto amigo, amigo e amiga chegar. Logo começaram lata. O quê? Batendo lata no lugar. Eu falei, pai não suporta matraca. Gente, quem é que tá chegando com essa matraca? Batendo lata. O povo da rua da ponte, a palma. E pai, sem se importar, conversava. Logo vi que era o povo da rua da ponte que resolveu discursar. Discursava aqui, discurso. E eu que só queria uma certidão. Uma certidão de nascimento para ter a compreensão daquilo que se vivia na casa de oração. Irmã Elizabeth, aí eu falei, santo, eu vou ter que fazer serão, meu Deus do céu. Essa história de eu entrar na casa, quer dizer, na casa para ter a compreensão do que é viver numa caverna de dragão. Eu tenho que fazer serão. Mas aí chegando gente de montão. Gente de montão, até o povo do mutirão. O quê? A notícia se espalhou. Se espalhou de um jeito que parecia que a rua da ponte estava a flutuar. Gente de todo canto. As ruas da Palmeiras ali se movimentando. Pai descobriu que Tio Medinho era nome de rua. O quê? Se o movimento estava lá. Pai descobriu que Tio Medinho era nome de rua. Aí, olhou para mim e disse, eu tinha até me esquecido que Med virou rua. Mas quando o pai viu que a rua de Tio Medinho era justamente a rua que divisava o cemitério, ele não. Não, ele não esteve a gostar, não. Não esteve a gostar. E o povo chegando. Até o povo do alto da peteca resolveu se apresentar. Chamando Gila. Pai teve uma ideia porreta. Como? Não, ele disse assim, olha,
se mede, virou nome de rua. E num lugar assim, tão difícil da gente passar, dá para você me levar para a rua. O quê? Onde Sai Josefa costumava passar com as cabras do lugar. Eu disse, ô pai, como é que nós vamos sair daqui para ir na rua da Santa Cruz? Ele disse exatamente isso aí. Eu tenho que apelar, meu Deus. Porque se esse povo todo resolveu aqui se juntar, para que essa certidão de nascimento você precisa tirar? Eu disse para ele, o senhor esqueceu que o apóstolo Paulo resolveu me adotar. Eu quero me antecipar, eu quero chegar lá e dar para ele a certidão de nascimento, dizer para ele que eu aceito essa condição de filiação, eu serei a filha do apóstolo Paulo, sem nenhum tipo de contestação. Acho justo, pai. O pai disse, olha menina, eu agora que passei por lado de lá convivendo com esse povo todo, com essa história de irmão, é tanto irmão que costuma me visitar, menina, que eu não sei se vai prestar você com tanto irmão lidar. Eu disse para ele, ô pai, eu não posso com isso agora me preocupar, não. O apóstolo Paulo cismou que é pai no lugar. E se ele quer esse afago me ofertar, é justo. Aí pai disse assim, não, eu entendo. Não, eu entendo essa vontade dele de ser pai, lhe apadrinhar dessa forma aí, é uma pessoa muito gentil, muito delicada. Mas você vai ter compreensão daquela fala? Foi então que eu compreendi. O que é a Rua da Santa Cruz? O que seria uma cruz para mim? Ele queria dizer isso. Menina, isso vai ser uma cruz para você. Pense bem, um homem que esteve a morrer, com um entendimento tão difícil da gente trazer. Tu acha que isso vai ser bom para você? Por que não diz para ele? Para ele aceitar apenas essa condição aí. Não precisa dessa certidão. Falei, não vou fazer isso com ele, não. Eu vou tirar a certidão. A questão é que gerou uma confusão tão grande. O quê? É porque lá na Palmeira tem essas coisas assim. É como você se vê, o quê? Em cada canto do lugar. Quando as ruas começaram ali a se movimentar, gente conhecida a chegar, conhecida, e aí os desconhecidos resolveram perguntar quem era eu no lugar. Aí começaram a falar, é a filha de seu Agileu. O apóstolo Paulo resolveu a filha de Agileu adotar. E essa confusão esteve a começar porque ela resolveu uma fila pegar, parar no cartório entrar e a certidão adiantar. Queria presentear o apóstolo. Aí perguntaram, que desfeita é essa? E Gila vai gostar? Foi então que disseram assim, não, mas pelo visto, Agileu não é questão de gostar ou de não gostar, está preocupado que disseram que a cruz do apóstolo Paulo é por demais pesada e que se ela de fato essa certidão tirar essa cruz nas costas dela como herança, vai ficar. Mas aí aconteceu uma coisa. Aconteceu o quê? Chegou João Batista a gritar. O quê? Oi, não é? Gritando. Olha, quando eu vi essa confusão toda aqui se formar, eu resolvi adiantar. Está aqui a sua certidão. A certidão que o cartório naturalmente esteve a gerar. É filha do apóstolo Paulo.
não tem mais como voltar. Naquele momento em que os profetas São João Batista esteve lá. O quê? Sabe como é que é São João, São João do Carneirinho? O povo da cidade da Palmeiras, que passou para o lado de lá. Imediatamente o povo esteve a ajoelhar. São João, a chegar, estranhou, pensando que o povo era muito devoto, que estava a rezar. Eu falei, São João, pelo amor de Deus, olha, acorda, homem. O povo não está a rezar, não. O povo está a catar moedas, para lhe ofertar. Cada moeda vai representar a fonte de água doce. Para quando o Senhor, pela porta da cidade passar, lá está escrito, eu amo Palmeiras. O povo vai jogar moedas. Foi o que Deus esteve a falar. Assim eu vou poder tranquilamente ficar. É a riqueza do lugar. O povo tem esse costume. Sim, sabe como é que é? De condolências prestar. O povo fecha até bar. São João olhou para mim, disse, santo, como é que eu vou lidar com tudo isso aí? Eu não tenho esse costume, não, de receber tanta coisa assim. Eu falei, é isso aí. Foi isso que Deus deu para mim. Que eu também não tenho esse costume de receber tanta coisa assim, não. Mas Deus disse para eu aceitar tudo que o povo tem para me dar. Que quando eu, ali pela porta, o portal da Palmeiras passar, eu amo Palmeiras. Os mortos do lugar, todos. Por quê? Deus disse que todos ele iria levantar. Não iria ficar um no caixão. Como assim? Deus disse assim, ó Maria de Cássia, se você gosta tanto do evangelho. Deus disse assim, se você gosta tanto do evangelho do lugar, é justo o quê? Que se faça isso quando na terra natal, ali pela porta você passar, é justo esse benefício, minha filha. Você dá, todos os mortos vão se levantar. Cada um vai pegar a sua herança, a sua riqueza particular. Porque assim eles vão para São João Batista doar. São João Batista vai, cada um batizar. Sim, a conversão. Converter para a casa particular e receber a benesse de se reconciliar. Para assim a cidade se revigorar. Cada um desejar pela cidade e lutar. Trazer o entendimento de que ali é a nossa casa familiar. Que como irmãos nós podemos nos tratar. Irmãos costumam brigar, mas também costumam essa afinidade ali se buscar com o próprio lá. Aí o sermão da montanha todinho. O quê? E o sermão da montanha lá esteve a se apresentar. E os mortos assim, pensando, santo, será que isso vai ter fim? Porque sim, se vai assim, ali o princípio, o meio e o fim, que vão poder mesmo poder ver São João Batista passar pelo portal da Palmeiras. Cada um se desprender da sua riqueza. Ficar aprisionado, sabe como é presa, coisas assim. Pede de origem esse principês que eu quero. Sim, porque lá é a cidade do diamante. Sabe como é que é? Diamantina, Chapada Diamantina. Cada um achando que tinha uma riqueza assim, sabe? Aí Deus disse, olha Maria de Cássia, essa história de ficar apegada à riqueza, isso não presta não. Vamos trazer o entendimento de que São João sabe
lidar com a riqueza do coração. Ele vai saber, de fato, beneficiar cada irmão. Olha, foi uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. Ali poder estar com aquelas pessoas mortas para o lugar, né? Sim, porque há de se considerar, o cemitério está assim, barreado. O quê? Foi isso. Quando eu fui, essa conversa lá. Não, eu fui visitar lá o cemitério com o apóstolo Paulo. Não, o homem cismou assim, ô Maria de Cássia, me leva até lá o cemitério, eu quero o sepulcro do seu pai contigo visitar. Tu não podes, tu não podes, tu não podes. Não podes, minha filha, assim você nem visitar, não pode fazer sagrado a seu pai, que costumava mesmo o cemitério visitar. Não pode visitar no aniversário, particular. Não pode o dia de morto com ele passar. Não pode o dia que fez um ano também ali com ele estar, visitando o sepulcro, dando para ele essa graça que ele, eu tenho certeza que ele iria gostar. Vamos lá. Aí eu fui, né? Levar o homem lá. Aí nós resolvemos de fato pegar a carona, sendo uma nuvenzinha que estava a passar. O apóstolo Paulo até me disse assim, o irmão Lázaro cismou que também quer nos acompanhar. Até o transporte esteve a providenciar. Você não vai com ele se zangar. Não, eu disse para o apóstolo Paulo, não se incomoda não, já estive a me acertar com o irmão Lázaro. Eu disse para ele, olha, desde que não venha com essa história de toda hora querer me explicar suas fraquezas, que você não soube com tanta coisa lidar. Não, eu já disse a ele. Aí nós pegamos essa carona, assim como o transporte que o irmão Lázaro, o ressuscitado, esteve a providenciar. Chegamos no cemitério, santo. O irmão Lázaro quase não conseguiu entrar. Não sei o que é que passou na cabeça do homem. Acho que ele imaginava que o cemitério da Palmeira era uma coisa assim grandiosa, sei lá. De tanto eu falar. De tanto eu falar do cemitério da Palmeira, ele achava que era uma coisa assim, muito porreta. Eu disse, ó irmão Lázaro, o povo da Palmeira há muito tempo não costuma o cemitério visitar, não. Olha, são raras as pessoas que a gente pode encontrar nos dias que a gente deveria, sim, morto, visitar. Olha, da última vez que eu estive lá, se não para pai enterrar, se para o aniversário de pai celebrar, tinha eu, pai e Hamilton. E quando nós estávamos saindo, encontramos uma senhorinha que estava a chegar. Eu ouvi falar que a coisa tá assim. Olha, não costumam mais, não. Ver, sim, ali o povo subir, sim, com lata, com flor a carregar. Isso eram os antigos é que costumavam. O irmão Lázaro danou a chorar. O homem resolveu chorar na porta do cemitério. E o apóstolo Paulo lá, parecia que o tempo não estava a passar, não. Ali, tentando, com o irmão Lázaro falar, para ele assim não ficar, que seria difícil ele, se o sepulcro de pai visitar, no estado que ele começou a ficar. Sim? O homem resolveu chorar tanto, que ali, sabe como é que é? Um buraco no chão, na porta do cemitério. Esteve a formar com cada lágrima do irmão Lázaro. E eu olhando. A questão é que criancinhas começaram a chegar. Sim, e o evangelho vivo lá. Deixai vir as minhas criancinhas. Eu falei, mas agora que danou-se. Chegou o ressuscitado, agora chegou o evangelho vivo, dizendo deixai vir as minhas criancinhas. E criancinha, o quê? As criancinhas a brotar. Chegando, feito broto, assim, pipocando. E aquele coral de anjos se formando. E o coração do irmão Lázaro foi se assentando de uma maneira tão espetacular,
que eu não tive dúvida. Não, eu não tive dúvida não, do quanto que o irmão Lázaro esteve a penar. Desde que ele resolveu na casa de oração voltar, para cada grão de areia dele, ele mesmo juntar, para ter a compreensão do que ele fez comigo lá, eu dizendo para ele que eu não queria de fato, sim, em casa de oração, está, que isso não fazia parte do meu mundo particular, não. Que eu gostava mesmo é de, o quê? Sim, de no inferno entrar para poder saber como é que as pessoas lá estavam a passar, um dedo de prosa dar, procurar uma maneira de ajudar, não em casa de oração, vivendo de, o que é de falação, diz que não, não. Mas ele finalmente entendeu. Entendeu mesmo que eu não gosto dessa história de casa de oração. Meu negócio é ficar dentro do inferno. Entro no inferno e vou lá. Olha aqui, olhe, vou olhando. Eu vou vendo olhos ali me acompanhando. Para eu saber de fato com quem eu posso ali lidar. Não, não tenho medo de Satanás não. Que nada. Satanás já sabe. Quando eu chego lá não tem conversa comigo. É a luz. É a luz. Foi aí que a coisa aqui, por isso que a coisa aqui, não, a coisa aqui esteve a piorar. Sim, porque se eu posso ir no cemitério entrar, beleza? Com os mortos lidar. Se eu posso no inferno entrar, sim, com os mortos difíceis lá, lidar. Eu puder de fato, com o morto, no inferno estar, sim, para o entendimento do que eles aqui estiveram a praticar, a ponto de cada um ter a capacidade de se amontoar para coisas terríveis ali você encontrar. Aí, santo Deus, como é que pode? No cemitério eu entro livremente, converso com o morto, o que visita o morto, ajuda o morto. Olha, é uma coisa tão boa mesmo. Eu entro no inferno, olha, inferno! O quê? De boa. Fico ali, converso, não tem um problema. Eu trago de fato a ciência do que cada um esteve a praticar. Porque é a luz, que me dá o direito de no inferno entrar. Para poder, sim, para poder ajudar. Sempre que é fácil a gente ajudar a gente boa. Mas vai ajudar os demônios que é por aqui estiveram a passar, deixando rastro de dor nesse lugar. Mas lá a gente tem que olhar e se apiedar, sim, ver o ser humano que Deus esteve a criar e que nós, enquanto demônios, que gostamos de, sabe como é que é? Matar, roubar, violentar, essas coisas todas. Lá vamos parar. E você dizer para Deus, Deus, oh Deus, me dê olhos para ver o ser humano. O ser humano para cada um entender que eles têm olhos para ver o ser humano dentro deles mesmos. Poder dali se ausentar e se dar uma oportunidade. Ir no cemitério voltar. Com a carcaça se juntar. Para as areias do tempo. Cada um carregar. Olha uma coisa maravilhosa quando a gente consegue alguém assim acompanhar. E ele finalmente conseguir ser humano. Aí é que foi difícil. Sim, porque eu não consegui na casa familiar essa proeza. Imagine só. Eu que sou acostumada em cemitério. Entrar em sepulcro que só Deus sabe. Porque lá eu estive a encontrar. Entro no inferno que cada coisa. O quê? Mas na casa familiar, onde eu nasci, onde eu vivi, onde com os filhos eu até pude sim me divertir. Eu tinha um pai ali. Eu não tive uma única chance de entrar na mesa, sentar
para de assuntos difíceis tratar. Porque é treva. Uma treva que não aceita nem a possibilidade da luz. Da luz. Ali poder brotar. E olha que tudo que pai fez foi rezar. Rezava, pai rezava. Pai já acordava rezando, dormia rezando, sonhava rezando. E os pesadelos de pai, com certeza, todos eles eram ele rezando. Sem chance. Porque cada um resolveu uma certidão minha tirar e colocar como se eu fosse o demônio do lugar. Não há nada que eu possa falar, nada que eu possa falar para algum ali uma chance me dar. Nem sequer a possibilidade de me escutar. Todos agiram desse mesmo jeito comigo. Mas se alguma coisa vier ali a se dar, vão se justificar. Tamanha a covardia que cada um resolveu na própria vida colocar. Então, voltar significa nessa caverna do dragão entrar. Com o próprio demônio ali a fogatear. Para a treva ali continuar. A treva continuar. Sem, de fato, uma única fresta do sol. Porque o sol está para todos. Mas eu preciso desejar, ao menos, da caverna me ausentar, para deixar o sol me alcançar e ver a minha carne como está. E ter a coragem do espelho da vida pegar e me olhar sem justificar os absurdos. Porque o Evangelho nos diz o que para o homem é natural, normal, razoável até. Para Deus é abominável. Então, não há por que eu não voltar. Primeiro porque eu sou filha do lugar. Segundo, eu tenho um pai. Pai. Que sempre esteve a rezar. Comigo a compartilhar o pensamento de que morto a gente tem a obrigação de visitar. E terceiro porque Deus me disse, sim, Deus disse, sabe a espiral? Sim. Os primeiros são os últimos primeiros. Terceiro, porque pode ser o primeiro. Deus esteve a me falar para o chinelinho da humildade calçar. Depois de tanto pelo sol caminhar, em inferno entrar, cemitério visitar, aqui, acolá e tal e tal. Deus disse que era preciso na caverna do dragão voltar para com o demônio lidar. Para o demônio nenhuma criança mais prejudicar. Sim, porque não é em adulto.
que eu estou a pensar. Não foi isso que o Evangelho vivo esteve a me mostrar na porta do cemitério? Deixar vir as minhas criancinhas. É nas crianças que tem direito de, pela cidade, caminhar à luz do sol, livre do que o demônio esteve a realizar. Porque o peso do demônio cabe ao demônio carregar, não às criancinhas. As crianças, elas precisam do mínimo, do lugar, para elas terem direito a uma vida familiar. Mas para isso se dá, é preciso o demônio da casa expulsar. Porque o demônio não pode na casa continuar sem deixar a luz entrar. Porque pai tem direito de na casa estar com a verdade que pai esteve a passar. E é isso que Deus hoje veio me falar. Sim? Que um capítulo ele vai encerrar e vai me dar essa oportunidade de com criança brincar da forma que com criança a gente deve realizar, com a inocência, a coerência. Assim, eu vou os textos continuar, mas é respeitando os limites. Sim, os limites é da vida que eu estou a levar. Quanto aos vídeos gravar, vou deixar. Sim, a roda do tempo ali, livremente circular. Quando Deus colocar o cuco para na roda do tempo estar, aí eu vou gravar. Caso contrário, não vou me incomodar. Porque as coisas, é verdade, estiveram a mudar. Não tenho mais um roteiro para seguir da forma como eu costumava. Como Deus disse, tempo da gente, da casa, um pouco, como é que é? Ausentar, movimentar, sim, da casa da rotina. Deixe cada um colaborar, assim como estou a realizar. E quando a gente não quiser falar, a gente tem que respeitar. Assim, as coisas estiveram a mudar. Fico feliz. E vou continuar com essa nova rotina. Eu até sinto muito. Não, eu sinto, é verdade. Tem tanta coisa a passar. Sabe como é que é, né? A roda do tempo. Parecendo assim atropelar as coisas. Mas Deus disse, minha filha, a gente teve tempos de sobra. A gente não quis o tempo de sobra aproveitar, agora deixa isso. Nós é que não devemos nos preocupar. Não vamos deixar. Agora é hora de você, sim, a caverna do dragão encarar da forma que eu estou a falar. Cada um tendo que a própria vida levar
de acordo com o que cada um esteve a realizar. Eu estive a realizar muita coisa. Aproveitei as 30 horas do meu dia. E até estive a esticar. Mas agora é hora, sim, do capítulo encerrar. E vai ser da forma que Deus esteve a me falar. Eu nada vou precisar realizar, a não ser, de fato, a estrada. Cada um sabendo, de fato, onde é o seu lugar. O meu vai ser sempre no coração da pedra angular. Então eu sei de fato onde posso estar, porque eu sei para onde voltar. Obrigada. Dia e sorria. Sorria, Dona Maria. Sim, o divino me diz isso todos os dias. Eu nunca contribuí para a dor e agonia. Então, ele me diz, confia. Simples, nunca seria. Bom dia. Obrigada, sempre.